Você já tentou se organizar, cria checklists, usa planners, mas ainda assim você procrastina? Você fica mudando de aplicativo o tempo todo e sente que você deveria se organizar melhor? Pois é, se você já tentou tudo isso e ainda assim não teve resultado, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de hoje, que a gente vai discutir procrastinação, principalmente aquela procrastinação que é tão crônica, mas tão crônica, que por mais que você tente se organizar, por mais que você tenha tentado mudar os seus hábitos, você não tem tido resultado. Se você procurar aqui no YouTube vídeos sobre como lidar com a procrastinação ou como diminuir a procrastinação, você vai perceber que a maior parte das dicas vai na linha de crie um checklist das tarefas que você tem para fazer, organize no seu cronograma um horário específico diário para você cumprir aquelas atividades, estabeleça uma rotina de trabalho ou de estudos para que você consiga dar conta das coisas que você tem para fazer. Então todas essas são dicas que são realmente valiosas se você nunca tentou fazer nada disso. Agora, quem já tentou todas essas estratégias e ainda assim não conseguiu, provavelmente você tem um sentimento meio estranho aqui dentro, um sentimento meio ruim, uma vontade gigantesca de não fazer aquilo que você tem para fazer. E é bem interessante esse momento, esse sentimento que gera a procrastinação, porque ele é bem característico daquelas situações que a gente caracteriza como obrigação. Mas é importante lembrar que nem toda obrigação gera procrastinação. Mas a gente tende a enxergar mais alguma coisa como obrigação quando a gente tem aquele sentimento ruim, aquele sentimento de que fazer aquilo é muito pesado. Não é incomum a gente encontrar pessoas que têm alguma demanda específica. Por exemplo, eu lembro quando eu estava para terminar a minha dissertação de mestrado, eu resolvi mexer no layout do meu quarto. Falei, não, acho que essa luz aqui não tá boa para eu terminar de escrever o meu mestrado. Então eu fui e mexi na posição da cama, na posição do guarda-roupa, na posição da escrivaninha. O que acabou acontecendo? Eu passei 6 horas arrumando o quarto e aí passei quase a madrugada inteira terminando a minha dissertação de mestrado. E você, conta pra gente o que já aconteceu na tua história de procrastinador, né? Algumas pessoas falam que vão lavar louça, outras pessoas resolvem no mercado. Tem alguma história engraçada de procrastinação para você contar pra gente? Escreve aqui nos comentários. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, pra gente conseguir continuar trazendo conteúdo para ajudar você nas tarefas do dia a dia. A gente quer que você seja mais produtivo, a gente quer que você consiga estudar melhor, a gente quer que você consiga organizar melhor a tua vida. Tudo que eu quero é o seu bem-estar. Então se inscreve no canal, me ajuda a continuar te ajudando. Bom, continuando. Eu vou indicar para vocês um livro, tá? Quando eu li o título dele eu achei meio estranho e tal, mas eu juro para vocês que é um livro ótimo, principalmente para as pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se organizar. O nome do livro é A Arte da Procrastinação. Como realizar tarefas deixando-as para depois, do John Perry. Nesse livro, o John Perry, que é um filósofo, ele vai discutir que existem 2 formas diferentes de se organizar. E algumas pessoas se identificam mais com uma do que com outra. Ele vai falar que existe a organização vertical. Ele faz referência àqueles arquivos, sabe aqueles arquivos grandes assim que você tem uma gaveta e você vai guardando as coisas lá dentro? Então, ele vai falar dessa organização que utiliza essa ideia de arquivo. Como que a gente tem isso no dia a dia? Por exemplo, eu tenho uma agenda que eu fecho a agenda e meus compromissos ficam lá. Eu vou colocar na agenda do meu celular e ela vai ficar lá na agenda. Quando eu precisar fazer alguma coisa, eu vou entrar lá na minha agenda e vou ver qual é o meu compromisso e tal, e aí eu vou conseguir fazer. Mesma coisa na agenda física, eu vou abrir a minha agenda e vou ver qual é o meu compromisso. Esse é o tipo de organização vertical. Essas pessoas têm normalmente o hábito de olhar na agenda, de olhar no planner, olhar no calendário, olhar na agenda do celular. Então, essas pessoas que têm esse hábito normalmente são ditas pessoas organizadas. E essas pessoas não conseguem entender
outras pessoas que não funcionam da mesma maneira. E ele vai discutir isso, assim, que tem muita gente que não funciona da mesma forma que os organizadores verticais. Mas tem gente que ainda assim é organizada. Eu lembro vários clientes meus, né, e várias pessoas com quem eu já tive contato, mesmo lembrando da minha adolescência, falam coisas como: o meu quarto parece bagunçado, mas eu sei me organizar na minha bagunça. Então, essa é a organização horizontal, que é o segundo tipo de organização que o John Perry traz no livro dele. Então ele vai falar que tem algumas pessoas que se identificam um pouco melhor com a organização horizontal. São aquelas que precisam de um espaço grande para ter as coisas espalhadas. Se eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso que as coisas que eu tenho para fazer estejam à minha vista, porque se elas saírem da minha frente, eu provavelmente vou esquecer de fazer elas. A organização horizontal, ela é completamente estranha para uma pessoa que tem uma mentalidade mais próxima da organização vertical. Por que ela é tão estranha assim? As pessoas consideram que ser organizado é você ter tudo no lugar direitinho e você ser capaz de, quando for necessário, você abrir uma gaveta e pegar um arquivo, ou abrir uma agenda e encontrar o seu compromisso ali. No entanto, as pessoas que se identificam mais com o modelo de organização horizontal, não. Elas vão precisar ter um monte de post-it espalhado ao invés de uma agenda. Eu sou uma das pessoas que me organizo por meio de organização horizontal, não por meio de organização vertical. Então eu tenho um monte de post-it aqui no monitor do meu computador, eu tenho várias abas de Word abertas, por exemplo, para escrever roteiro de vídeo, tenho planilhas de Excel abertas, eu tenho PowerPoint, tenho abas do meu navegador, tá tudo aberto. Só que as coisas que estão abertas são todas que são importantes para algum trabalho que eu estou desenvolvendo. Esse eu acho que é o ponto que faz com que eu consiga me lembrar de fazer todas as coisas. Por quê? Tá aberto ali, eu falo, putz, é mesmo, eu tenho que fazer isso. Ah, é verdade, isso daqui precisa ser entregue. Ah, não, é mesmo, eu preciso pegar esse conteúdo. Ah, eu tenho que ler esse texto. Então eu tenho textos abertos, eu tenho arquivos abertos, e isso, para uma pessoa acostumada a fechar os arquivos e retomar do ponto que tinha parado, isso é meio estranho. A pessoa que fecha um arquivo no computador e retoma do ponto que tinha parado é uma pessoa que já se identifica um pouco mais com a organização vertical do que com a organização horizontal. As pessoas que se organizam horizontalmente são vistas pelas pessoas que se organizam verticalmente como desorganizadas. É bem comum você ouvir pai e mãe falando assim: nossa, mas seu quarto é uma bagunça, a gente tem que arrumar essas coisas. E aí essas pessoas ficam bravas quando a gente que está acostumado com organização horizontal chega e fala assim: escuta, cadê a minha meia? Cadê eu não sei o quê? Ah, eu guardei na gaveta de meia, que é lá que fica. Então, mas qual que é o ponto? O ponto é que, para mim, não é assim que funciona o mundo. Eu preciso ter um outro tipo de organização. O mundo funciona um pouco diferente para mim. Tem mais alguns pontos importantes para a gente pensar em quem já tentou muito estratégias de organização e que ainda assim não funcionou. Um desses pontos é organizar o ambiente. Quando a gente pensa em se organizar, muitas pessoas pensam em só colocar os compromissos na agenda e tal, e a gente viu que isso muitas vezes não é efetivo. Então, uma outra coisa importante é organizar o ambiente, é escolher o ambiente. E o ambiente tem que ser exclusivo. Então, se você trabalha, se você estuda, aquele ambiente tem que ser exclusivo. Não pode ter mais nada que vai te distrair. Essa eu acho que é uma dica mais simples, tá? Mas que ela é bem efetiva. Então, se você cria uma rotina de fazer as coisas no mesmo lugar sempre, você vai procrastinar um pouco menos. Se você já não tentou isso, tá? Tem um outro ponto que é o seguinte: é o que o John Perry, naquele livro, né, A Arte da Procrastinação, ele chama de procrastinação estruturada. O que é isso? É uma aceitação de que você vai procrastinar. Esse é o momento mais tranquilo do procrastinador, a hora que você fala assim: beleza, eu posso procrastinar. Eu tô sentindo aquele negócio ruim, eu não quero fazer a atividade que eu preciso fazer. Beleza, não vou fazer. Não vou fazer essa atividade. Você faz qualquer outra atividade que você tenha para fazer mais para frente, mas não aquela. Esse é o ponto dele. É a gente procrastinar de maneira produtiva. Ou seja, se é um horário que você programou para você produzir, né, seja para você estudar, para trabalhar, para fazer qualquer coisa, aquele é o momento que você vai fazer alguma coisa produtiva. Então,
Você não vai procrastinar lavando louça, jogando videogame, mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, assistindo vídeo no YouTube. Eu não sei se for vídeo aqui do canal, aí não é procrastinação, é super produtivo. Mas você vai fazer o seguinte: você vai procrastinar de maneira produtiva. Você vai escolher uma outra tarefa para fazer. Devagar você vai perceber que você vai começar a se sentir cada vez mais produtivo, cada vez mais produtiva. E você vai procrastinar sim, você vai acabar em um determinado momento fazendo as coisas na véspera, fazendo de última hora. Só que a diferença é que você vai ter menos episódios que você vai deixar as coisas para a última hora, porque você já vai estar fazendo ao longo do tempo. Então, ao invés de perder muito tempo no Instagram, no Facebook, você vai acabar fazendo atividades que você precisaria fazer em um momento futuro, em um outro momento, o que vai te poupar muito trabalho em longo prazo. E aí, como você foi diminuindo a sua demanda, né, você vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Eram essas dicas que eu tinha para você. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.